Olá, alunos do primeiro ano, agora a gente vai realizar a nossa lista de exercícios. Então eu passei uma lista de exercícios para vocês com 20 questões. Porra, tudo isso? E agora nessa aula eu vou realizar cada questão para saber se você acertou ou se você errou lá na lista de exercícios. É mesmo, é? Então a gente já está começando aí com a número 1. Então a número 1 é uma notícia relacionada aí à época da Copa do Mundo no Brasil. E aparece assim: Estados Unidos e Portugal tentam esquecer o clima de Manaus. Como acontece antes de todo jogo de Copa do Mundo em Manaus, o calor e a umidade da capital do Amazonas são assunto obrigatório. Desta vez, no entanto, os protagonistas da partida a ser disputada na Arena Amazônia estão tentando fugir desse tema. Portugueses e norte-americanos que se enfrentaram neste domingo chegaram à cidade dizendo que o clima não vai interferir no andamento do jogo. Lembrando lá do clima de Manaus, muito quente e muito úmido. As condições climáticas acima citadas da capital do Amazonas explicam-se. Letra A, pela localização em extremas latitudes e acentuada altitude. Não, porque extrema latitude é perto do Polo Sul e perto do Polo Norte. E acentuada altitude significa muitos metros acima do nível do mar, que não é o caso da capital amazonense. Letra B, pela variação irregular de altimetria topográfica e elevada amplitude térmica. Bem, se você não sabe o que é variação irregular de altimetria topográfica, elevada amplitude térmica você sabe porque eu expliquei durante as aulas. Então o que é elevada amplitude térmica? É a diferença entre a mínima e a máxima de temperatura que varia ao longo do dia e das estações do ano. Manaus tem uma pequena amplitude térmica, então não é a letra B. Letra C, pelo acentuado processo de poluição local e a concentração de calor. Não tem nada a ver, né? Não sei. Letra D, pela posição geográfica e evapotranspiração interna da vegetação regional. Letra D está fazendo sentido, posição geográfica. Manaus está próximo da linha do Equador, na área mais quente do planeta, ali na zona tropical. E evapotranspiração intensa da vegetação regional. A grande umidade que tem na região do Amazonas, onde está ali em Manaus, deve-se à evapotranspiração da floresta amazônica, gerando muita umidade, fazendo com que o calor seja bem intenso, conjugado com a umidade. Então, por enquanto, é a letra D. Letra E. Pelo calor gerado nas correntes oceânicas do Atlântico. Não, Manaus não está próximo ao litoral. Manaus está bem longe do litoral, né? Belém que está próximo ao litoral. Então, aqui é a letra D, né? Acertou? Não. Então, vamos lá, ó. Número 2. Questão 2. Presente em partes da região Sudeste e Nordeste, apresente-se com chuvas concentradas em poucos meses do ano, abrindo uma margem para longos períodos de seca, além de médias de temperatura em torno dos 26 graus anuais. Tais condições favorecem o predomínio da vegetação xerófila. Tem que lembrar aqui que é vegetação xerófila, que você não faz ideia do que seja. Mais ou menos. As condições climáticas acima mencionadas fazem referência a, então vamos lá, ao clima subtropical seco, né? Regiões Sudeste e Nordeste não tem clima subtropical. A gente viu que quem tem clima subtropical é a região Sul, então você já descarta A. Letra B, ao ambiente desértico de algumas poucas áreas do país. A gente não tem ambiente desértico, a gente tem ambiente de semiárido ali no interior do Nordeste, né? Mas também está citando o Sudeste, então não é a letra B. C, ao semiárido nordestino, faz sentido, né? Região Sudeste, lembrando que norte de Minas Gerais, né, faz parte do clima semiárido ali, né? E as outras características aí também ajudam, né? Chuvas concentradas em poucos meses do ano, longos períodos de seca e médias de temperatura em torno de 26 graus, além da vegetação xerófila, que é a vegetação adaptada ao clima semiárido. Então, por enquanto, é a C. D. Ao domínio morfoclimático da Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira não está ligada ao Sudeste e região Nordeste, então não é a D. Ao quadro natural da região do Cerrado, né? Como fala que tem períodos longos de seca, não é a região do Cerrado, porque tem duas estações bem definidas, a estação chuvosa e a estação seca. Então, a questão 2 é a letra C. Eu acho que vocês acertaram essa, hein? Achou errado, otário? Questão 3. Acerca do tipo climático tropical equatorial, que no Brasil ocorre majoritariamente na Amazônia, são feitas afirmativas. Então aqui você vai ter que, entre as afirmativas, ver quais que estão certas, quais que estão erradas.
Então, a número 1 apresenta médias anuais elevadas de temperatura, 25 a 28 graus. Então, a número 1 está correta, né? Número 2, amplitude térmica anual é pequena, girando em torno de 3 graus. Também está correta, porque se a 1 está correta, a 2 tem que estar correta, porque está lá a diferença de 25 para 28 é 3 graus, a 2 está correta, você entendeu, né? Questão 3, as chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo do ano. Também está correto, né? Chuvas abundantes e bem distribuídas ao longo do ano. 4, é controlado durante o verão pela massa de ar tropical atlântica. 4 está errado, porque é a massa equatorial continental que durante o verão exerce uma grande influência na região amazônica. Então, sobre o tipo climático em foco, estão corretas as afirmativas. 1, 3 e 4, não. 1, 2 e 4, não. 1, 2 e 3, sim. 2, 3 e 4, não. Então, questão 3, letra C. Essa aí, super fácil. Certamente que sim. Questão 4. Os fatores e elementos que interferem na composição climática evidenciada pela imagem são... Então, eu tenho ali uma grande montanha, né? Uma região ali coberta de neve, provavelmente ali uma cordilheira, como Montanhas Rochosas, Cordilheira dos Andes, não sei de onde é a imagem. Letra A, altitude. Então lembra o seguinte, ó, fatores e elementos. Então tem que ser os fatores climáticos e elementos do clima. Então, letra A, altitude. Letra B, pressão atmosférica. Letra C, latitude. Letra D, altitude e pressão atmosférica. Letra E, pressão e índice de insolação. Quando está falando de fator e elemento, pode ser, né, o E, que é o conectivo ali, indica que são dois. Então é a letra D, a altitude, que é o fator climático responsável pela composição climática da imagem, e a pressão atmosférica, que é o elemento climático que ajuda a explicar a questão climática, né, nessa região. Portanto, é a letra D. Essa pode dar um pouquinho de confusão, né, de você citar ou só altitude ou só pressão atmosférica, quando na verdade a resposta que você tem que chegar são os dois ao mesmo tempo, né? Altitude e pressão atmosférica. Essa tava... Mais ou menos. Questão 5. Aí vem algumas características referentes ao único tipo de clima brasileiro. Analise-as e responda a qual tipo de clima eles estão se referindo aí, questão número 5. Então vamos lá. Temperaturas médias elevadas ao longo do ano. Então é tropical ou equatorial, não vai ser o subtropical. Baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas. Então são climas úmidos. Né? Encontro de 4 massas de ar, equatorial continental, equatorial atlântico, tropical atlântico, polar atlântico. E o fenômeno na linha em que há um resfriamento de temperatura média das águas do Oceano Pacífico Equatorial pode acarretar um excesso de precipitação. Então vamos lá, ó. A, clima equatorial. Peraí, deixa eu ver se... Ih, caralho. Tá certo. Estamos aqui doidão, né? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Letra A, clima tropical. Não é. Não tem um encontro das 4 massas de ar e não tem chuvas mal distribuídas. Clima semiárido. Ok, por enquanto é. Clima equatorial não, porque fala de baixa precipitação anual. O clima equatorial tem grande precipitação anual. B, clima subtropical. Também não, porque fala que as temperaturas médias são elevadas ao longo do ano. Letra E, clima tropical úmido. Não, porque fala que é baixa precipitação anual. Então a número 5 é a letra B, clima semiárido. Tá joia? Essa também dava fácil de acertar, hein? Abra o olho, porra! Questão 6. Aqui está pedindo para você considerar algumas características aí. Então vamos lá. Considere as características a seguir. Temperaturas médias superiores a 18 graus, com diferenças sazonais marcadas pelo regime de chuvas. Quando fala diferenças sazonais marcadas pelo regime de chuvas, significa que você tem um período do ano que é muito seco e um período do ano que chove muito, que é muito úmido. Amplitude térmica anual inferior a 6 graus. Então, a diferença média entre a mínima e a máxima ao longo do ano é inferior a 6 graus. Então, tem baixa amplitude térmica. Circulação atmosférica controlada pelas massas equatoriais e tropicais. Regimes fluviais dependentes basicamente do comportamento da precipitação, ou seja, os rios, o volume dele aumenta a partir da época das chuvas. Quando chove mais, tem maior volume nos rios. Paisagens vegetais dominantes, florestas latifoliadas, né? Folhas largas ali, e savanas. Tais feições ocorrem predominantemente em regiões. Então vamos lá.
extratropicais de média latitude e elevada altitude. Então, assim, não é elevada altitude, porque elevada altitude significa que a gente vai ter temperaturas médias mais baixas, mais frias. Então, essas você já descarta, porque não é elevada altitude. B. Intertropicais de baixa altitude, ou seja, dentro dos trópicos. E modesta altitude, ou seja, não são regiões muito altas. Por enquanto, a letra B aí faz sentido. C. Temperaturas com forte influência dos oceanos. Né? Se fala ali de massas tropicais equatoriais ali e tal, pode ser, mas por enquanto não é tão assim. Letra D, de planícies inundáveis de alta latitude. Não é, alta latitude significa próximo aos polos, que seriam regiões mais frias, e não são planícies inundáveis. E é litorânea de qualquer latitude. Se tem uma época que chove muito, outra época que chove pouco, né, não é próximo ao litoral, já que no próximo litoral os índices pluviométricos são mais altos. Então, pela dedução, não é uma questão muito simples. Letra B, intertropicais de baixa latitude e modesta altitude. Número 6 aí para vocês. Errar, mas... Não sei. Questão 7. A vegetação natural é um dos fatores geográficos de diferenciação do território e sinaliza as características essenciais de um ecossistema, como também define os domínios morfoclimáticos associando-se vegetação ao relevo e ao tipo de clima. O domínio morfoclimático que abrange a porção central dos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então você está vendo ali que eu estou falando do região sul do Brasil, é caracterizado pelo seguinte tipo de vegetação, e a vegetação acontece nas melhores famílias. Então vamos lá, aqui mata se refere. Como é região sul, você já elimina, ó, Cerrado, que é na região central do Brasil, Caatinga, que é no sertão nordestino, Mata de Cocais, que é lá na Paraíba, Maranhão, na divisa lá com Piauí, etc. Então, por eliminação, é Mata de Araucária, que é o tipo de vegetação, o domínio morfoclimático característico da região sul do Brasil. Mais fácil do que essa, impossível. Acertaram? Certamente que sim. Questão 8. Questão 8 também é super mega fácil, né? Analise a fotografia de uma vegetação que predomina no domínio natural do semiárido brasileiro. Está falando do semiárido. Vegetação registrada na fotografia denominada. Não é Ileia, não é Igapó, que é lá na região da Amazônia, não é Cerrado, que está falando do semiárido brasileiro, né? Caatinga e Cocais. Cocais é Mata de Cocais, que é aquela lá do Piauí e Maranhão. Então, é Caatinga. Essa também super, hiper, mega fácil, não tem como errar essa. É mesmo, é? Questão 9. Questão 9 que já tem um textinho, ó. O texto abaixo apresenta as principais características de um domínio morfoclimático brasileiro. Então vamos lá. Ó. Se destaca pela extraordinária continuidade de suas florestas, então está falando em floresta. Pela ordem de grandeza de sua principal rede hidrográfica, né? Então, grandeza de sua principal rede hidrográfica, você já começa a pensar na Amazônia. Pelas sutis variações de seus ecossistemas em nível regional e de altitude, você já continua pensando na Amazônia. Trata-se de um gigantesco domínio de terras baixas florestadas, disposto em anfiteatro, enclausurado entre a grande barreira imposta pelas terras cisandinas. Não sei o que é essa também não, então esquece. Que merda, hein? E pelas bordas do Planalto Brasileiro, que está na região central do Brasil, e o Planalto Guiense, que faz lá a divisão com a Venezuela, etc. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o domínio morfoclimático brasileiro expresso nos textos acima. Mares de Morro? Não. Cerrado? Também não. Caatinga? Também não. Amazônia? Questão 9, letra D, não tem erro, você acertou, é muito fácil. Não sei. Questão 10. Vamos lá para a questão 10. Questão 10 eu tenho um mapa, e aí o mapa tá assim, ó. As áreas em negrito no mapa correspondem. Então você tem que analisar onde estão as áreas em negrito no mapa. Aqui, próximo ao litoral do Pacífico, na América do Sul. Região norte do México e sul dos Estados Unidos, aqui próximo ao Oceano Pacífico. Uma região aqui entre África do Sul, ali, né? Região da Namíbia, ali. Aqui, né, região norte da África, ali. Parte do Oriente Médio, né? Interior aqui da Ásia e parte da Austrália, que são as áreas em negrito. Então, essas áreas em negrito correspondem aos maiores aquíferos do mundo? Não. As regiões de clima frio, se você analisar, né, tá aqui dentro da área tropical do planeta. Né, um pedacinho ali fora da área tropical, então não é regiões de clima frio. As florestas equatoriais, também não, porque se você pegar a região amazônica aqui no meio, né, aqui é a floresta do Congo e etc. Então não são áreas florestais.
Aos desertos e semidesertos, provavelmente é essa. As florestas de coníferas não, porque florestas de coníferas é mais ao norte por causa do clima frio. Então são áreas de deserto e semideserto. Aqui você tem o deserto que pega ali norte do México, sul dos Estados Unidos, região do Texas ali que é uma área desértica. Aqui está pegando Atacama e região aqui árida dos altiplanos andinos. Aqui o deserto de Kalahari, aqui o deserto de Saara, aqui provavelmente é o deserto de Gobi na região central e o deserto da Austrália. Então são áreas de desertos e semidesertos aí, questão 10, não tem erro. Vamos para 11. A 11 tem um puta texto aí pra ler. Se ficar puto pra cacete, tu tem que ler a porcaria do texto. Nossa, que bosta! Mas vamos lá, ó. O que liga a floresta amazônica, o aquecimento mundial e você? Nada. Há muito tempo a floresta amazônica é reconhecida como repositório de serviços ecológicos, não só para povos indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Além disso, de todas as florestas tropicais do mundo, a amazônica ainda que está conservada em termos de tamanho e diversidade. Sei, com esse governo aí, acaba rapidinho. No entanto, à medida que as florestas são queimadas ou retiradas e o processo de aquecimento global intensificado, o desmatamento da Amazônia gradualmente demonstra os frágeis processos ecológicos que levaram anos para serem construídos e refinados. Natureza demora, natureza. Ironicamente, enquanto as florestas tropicais úmidas diminuem continuamente, o trabalho científico realizado nas últimas décadas jogou um pouco de luz sobre os vínculos essenciais que existem entre a saúde das florestas tropicais e o resto do mundo. Sim, sem a floresta amazônica, o mundo vai perecer e acabar mais rapidamente. Sobre a floresta amazônica, considere as seguintes afirmações. Nessa hora é que você fica mais puta ainda. Por quê? Porque você leu um puta texto que não serviu pra nada. Que merda, hein? Né? Então, sobre a floresta amazônica, considere as seguintes afirmações. 1. Evapotranspiração intensa e produção de umidade. Ok. Né? 2. Vegetação densa e fechada. Ok. 3. Produção de oxigênio para o planeta. Aqui pode te dar uma noção, né? A floresta amazônica tem muita evapotranspiração. Aí você pensa assim, gera muita umidade, tem muita umidade ali, gera muito oxigênio. Só que é o oxigênio que é também consumido pela própria floresta amazônica. O que leva à produção de oxigênio pelo planeta é os ecossistemas marinhos, né? Plânctons, etc., é que tem uma grande produção de oxigênio para o planeta. Então, a 3, 1 é. Dentre as alternativas acima, aquela que demarca corretamente a importância da floresta amazônica para a biosfera é A. 1. Não. B. 1 e 2. Show. C. 1 e 3. Não. D. 2 e 3. Não. É 1, 2 e 3. Não. Porque a gente viu que a 3 não é. Só a 1 não é. É a 1 e a 2. Letra B. Você acertou essa. Espero eu. Certamente que sim. Questão 12. Dentre as alternativas abaixo, todas representam um exemplo de como o clima influencia as vegetações dos solos, exceto, aqui qual que é exceto? Letra A, formação espinhosa em cactos para retenção de água em climas secos. Então, ou seja, os cactos, eles se formam dessa maneira, com espinhos, para reter água, porque são adaptados ao clima seco, onde chove pouco. Então a letra A é certo, aqui está pedindo errado. B, solos rasos na região de semiárido nordestino. Correto, né? Os solos são rasos devido à vegetação escassa e à pouca precipitação. C. Formato cônico das coníferas para evitar o acúmulo de neve. Também está correto, porque essas árvores estão localizadas nas altas latitudes com um clima muito frio, aquele temperado frio ali, que durante o inverno tem neve. Então, para a planta não congelar e não resfriar, as folhas têm formato de cone para não acumular neve. Então, letra C também correto. D. Galhos retorcidos nas árvores do cerrado para facilitar a evapotranspiração. Ao contrário, né? Os galhos retorcidos dos troncos é uma maneira de proteger o tronco da árvore para que não perca água e a árvore não desidrate no período de seca. Então é o contrário, né? Não é para facilitar a evapotranspiração, é para dificultar a perda de água, porque os galhos retorcidos das árvores do cerrado são adaptados ao clima com duas
com duas fases bem distintas, né? Uma fase muito seca e uma fase que chove muito. Então, nesse período de fase seca, ele tem que se adaptar ali a pouca disponibilidade de água. Então, é a letra C. A letra D, desculpa, a letra D está errada. Mas vamos para ela, ó. Solos pobres, arenosos em regiões de deserto. Sim, regiões de deserto têm solos pobres e arenosos. Portanto, a questão 12 é a letra D. Acertou? Não sei. Então vamos lá para a próxima. Questão 13. Essa aqui é tipo, ó. Qual é o tipo de vegetação? Essa é direta, essa é fácil, essa é rápida. Vegetação típica de regiões costeiras, sendo uma área de encontro das águas do mar com as águas doces dos rios. A principal espécie contada nesse bioma é o caranguejo. Essas características são do cerrado? Não. Mata de cocais? Não. Mangue? Sim, são características dos manguezais. Letra D, caatinga? Não. É Pantanal? Não. Então, questão 13, letra C, fácil, rápido, direto. Vamos embora para 14. Ó, o texto abaixo se refere a qual formação vegetal? Então, tem um tipo de formação vegetal aí que a gente tem que achar. De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma seca e outra chuvosa, como no Planalto Central. Você já sabe qual é, hein? Não. Ela apresenta dois estratos nítidos. Um arbóreo arbustivo, onde as espécies tortuosas têm os caules geralmente revestidos de casca espessa, e outra herbácea, geralmente disposto em turnos. Então aqui você já sabe qual é. Ó. Letra A, floresta tropical? Não. Letra B, caatinga? Não. Letra C, formação do Pantanal? Não. Letra D, mata semiúmida? Não. Letra E, cerrado. Desde o início ali você já sabia que era cerrado. Essa não tem como errar, tá? Faz o favor. Vamos aí para 15. Putz, a 15 é grande, ó. Vamos lá. O texto a seguir se refere aos grandes conjuntos climabotânicos. Então, tem um textozinho, ó. A vegetação é reflexo das condições naturais, principalmente do solo e do clima, do lugar onde ocorre. O Brasil, por contar com uma grande diversidade climática, apresenta várias formações vegetais, tem desde densas florestas latifoliadas tropicais, Mata Atlântica, que ocupa mais metade do seu território, Mata Atlântica e Floresta Amazônica, até formações xerófilas como a caatinga. Correlaciona as colunas associando a vegetação aos tipos climáticos. Então, o que? Você tem floresta amazônica, floresta de araucária, floresta atlântica, cerrado e caatinga. Você tem que relacionar com a coluna 2. Então, ó, clima tropical típico. Clima tropical típico é cerrado, número 4. Clima equatorial úmido. Clima equatorial úmido é floresta amazônica, número 1. Então é 4-1. Clima tropical litorâneo úmido. Floresta atlântica, né? Mata Atlântica, 4, não sei o que, 3. Clima subtropical é mata de araucária, que é 2. Clima tropical semiárido é caatinga, que é 4. Então é 4. Como é que é o negócio mesmo? Fala aí. Porra, perdi essa porra aqui, pai. É triste, mas é a vida. Então é 4-1, né? 4-1, outra é 3, 4-1, 3, 4-1, 3, 2, 5, né? 4-1, 3, 2, 5, letra B, é a letra B, né? Ajuda aí, gente. 4-1, 3, 2, 5. 4-1, 3, 2, 5, letra B. Então, número 15, letra B, não tem erro, você acertou aí. Você conseguiu ler alguma coisa. Questão 16. A figura a seguir representa a distribuição geográfica das principais formações vegetais originais do território brasileiro. Então é um mapa, você tem as formações vegetais com os números. Então você tem que saber aqui quais que são os números. Assinale a alternativa que associa corretamente o espaço numerado no mapa à formação vegetal. Então você tem aqui, ó, 1, floresta amazônica, 2, cerrado e 3, vegetação litoral. Você vai lá, ó, 1, floresta amazônica, tá correto. 2, cerrado, que aqui no meio também está correto. 7, vegetação litoral, que também está correto. Então, por enquanto, letra A. Vamos para B. B, 3, caatinga, está correto. 5, complexo do Pantanal. Cadê? Não é complexo do Pantanal, que é mata de araucária, alguma coisa assim. 6, mata de araucária, que é a região aqui dos pampas. Então, é a B. C, 3, cerrado. 3 é caatinga, não é cerrado, então você já elimina C. D, 6, complexo do Pantanal. Não é, porque deve ser aqui os pampas gaúchos. Já elimina D. E, 5 campos. Não é, porque é a floresta de araucária. Não é?
e vai aparecer 2 florestas amazônicas, que é Cerrado. Então, é a letra A. Aqui, de primeira, você já viu que é a letra A. Dá uma conferida só para eliminar a B, a C, a D, a E, para você ter a certeza que é a letra A. Tá joia? Questão 17. Questão 17 a gente tem um quadro, tá? Com bioma, clima, principal vegetação e relevo. E a gente tem A, B, C e D. Então a gente tem que localizar cada letra e descobrir que corresponde a o que em cada coisa, tá? Então vamos lá, ó. Letra A, tipo de bioma: subtropical úmido, mata de araucária e campos, planaltas e áreas dessecadas. Então qual que é a letra A aqui, ó? Mata de araucária, deve ser mata de araucária, né? B, Amazônia. Letra A não é a Amazônia, então você já descarta B. C, mata de araucária. Provavelmente ou é a A ou é a B, você já descartou C. Tá joia? D e S começa com pradarias. Sabe se é pradarias? Pode ser pradarias, talvez seja pradarias, também não seja pradarias. Então a gente não sabe. Vamos pro segundo, ó, B. B aqui é no Caatinga, ó. Então, qual é o clima da Caatinga? É o clima tropical semiárido. Então você vai procurar tropical semiárido. Letra A, mata de araucária, tropical. Ok, tá determinando ele ser semiárido. Pode ser a. Letra C, mata de araucária, semiárido. Então já ficou legal ali, né? D, então por enquanto aqui você está entre a A e a C. D, pradaria tropical e semiárido, talvez seja. É, pradaria equatorial úmido, não é equatorial úmido. Aqui, então você já descarta E. Você está entre A, C e D. Letra C, vegetação correspondente à Mata Atlântica, ao clima tropical subtropical úmido. Letra A, floresta latifoliada, pode ser ali, né? B, a gente já descartou. C, florestas tropicais, se a C ali. D, tá falando manguezais, não é a D. E, tá falando em floresta caducifólica, pode ser a E, né? Continuando. E letra D, em relação ao Pantanal. Qual o tipo de relevo em relação ao Pantanal? São planícies inundáveis ali, né? Alguma coisa desse tipo. Letra A, planaltos com coxilhas. Então não é a letra A. Letra B você já descartou. Letra C, planícies onduladas e planícies deprimidas alagáveis. Pode ser a letra C, né? Pradarias equatorial não é. D, pradarias tropical semiárido, manguezais e serras também não vai ser. Então é a letra C. Mata de araucária, aqui no subtropical úmido. Semiárido, aqui no B na Caatinga. Florestas tropicais, Mata Atlântica, né? Planícies onduladas e planícies deprimidas alagáveis. Número 17 aí, letra C, você acertou porque você é muito sinistro. Sou foda! Só que não. 18, pô, 18 tem 8 aí, puta texto. Questão grande do caramba. A umidade relativa do ar e as temperaturas são altas, pouco variando ao longo do ano em virtude de sua localização latitudinal e densa presença de rios e vegetação. Provavelmente você já está pensando em Mata Atlântica, Floresta Amazônica, alguma coisa assim. Possui temperatura média que varia entre 25 a 28 graus, pouco flutuante ao longo das estações. Clima quente. Pluviosidade média situada em 1.500 a 2.500, suas chuvas são constantes e abundantes em geral, resultado de processos convectivos. Nela predomina a atuação da massa de ar equatorial continental. Então, é o clima equatorial. Aqui você já definiu que é o clima equatorial pelas características. Então vamos lá, ó. Letra A. Clima subtropical? Não. B. Clima tropical semiúmido? Não. C. Clima equatorial semiúmido? Por enquanto você fica na C. D. Clima equatorial úmido? É clima tropical de altitude. Tem clima equatorial semiúmido e clima equatorial úmido. Então você vai aqui definir o que é, ó. Região, campos, fenômenos climáticos, deslocamento de massas de ar tropicais, equatoriais continentais e chuvas frontais. Letra D, equatorial úmido, região amazônica, fenômenos climáticos, chuvas convectivas, ele está falando de processos convectivos, elevada taxa de umidade, alto índice pluviométrico. Pronto, letra D, você conseguiu acertar aqui pelas características gerais que a letra D apresenta do clima equatorial, que tem a ver com as características que foi dado no enunciado da questão 18. Questão 19, tem uma fotografia aí que está muito ruim de você ver. Marca alternativa que caracteriza a paisagem observada. Letra A,
Ocorre entre os trópicos, nas terras baixas, recebendo precipitação elevada e bem distribuída ao longo do ano. Você está vendo aqui árvores sem folhas, arbustos, cactos, etc. Então não é a letra A, porque não tem boa chuva ao longo do ano. Ecossistemas na quais concentra-se uma grande biodiversidade terrestre. Não é a letra A. B. Ocorre em uma região que as chuvas são irregulares e seu solo não é necessariamente pobre. Por enquanto está correto. Sua vegetação apresenta pequenas árvores espaçadas, arbustos e gramíneas. Por enquanto, a B faz sentido. C. Ocorre em área onde as chuvas têm distribuição uniforme com estações bem marcadas. São ecossistemas que prevalecem a formação arbórea como o pinheiro. Você não está vendo aqui nenhum pinheiro. Então não é letra C. D. Ocorre em região de altitudes mais elevadas com chuvas bem distribuídas durante o ano. Sua vegetação é densa, formada principalmente por árvores, quase não há ocorrência de arbustos e gramíneas. Aqui você está vendo arbustos e gramíneas, então não é também a D. E não tem altitude elevada, não é uma vegetação de uma altitude elevada. E. Ocorre uma vasta planície alagatiça, está vendo a água ali? Não está vendo, a imagem está horrível. Onde as chuvas se concentram no período do ano, apresenta uma grande variação na cobertura vegetal em função das estações secas e chuvosas. Também não é A. Por eliminação aqui você vai na B. Chuvas são irregulares, solo não é necessariamente pobre, apresenta ali algumas árvores, né? Sua vegetação apresenta pequenas árvores espaçadas, não são árvores de grande altitude, são espaçadas ali, e arbustos e gramíneas. Aqui, 19, letra B. Essa você também acertou. Certamente que sim. 20ª e última questão. Assinale a alternativa correta sobre circulação geral da atmosfera da Terra. Essa tem um certo nível de dificuldade. Vamos lá. A. Os polos correspondem às zonas de baixa pressão atmosférica. Não, os polos são áreas que correspondem à alta pressão atmosférica. Então aqui você já elimina a letra A. B. As zonas subtropicais de alta pressão, sim, nas zonas subtropicais tem alta pressão e nas zonas equatoriais são baixa pressão. Dos hemisférios norte e sul estão associados respectivamente aos ventos de alísio de nordeste e sudeste. Correto, por enquanto, né? C. A faixa equatorial da Terra corresponde a uma região anticiclonal de divergência dos ventos. Errado. A faixa equatorial da Terra é convergência de ventos por ser uma zona de baixa pressão. A gente viu isso lá no início do bimestre. D. As correntes de oeste originam-se na zona de baixa pressão subpolar, estando associada a ventos extremamente frios. Pressão subpolar é zonas de alta, não são zonas de baixa, então não é a D. Letra E. As zonas de alta pressão correspondem às áreas ciclonais, responsáveis pelas instabilidades climáticas. Eita ferro. Pode ser a E aqui também. Pode ser. Mas eu vou de B, depois eu tenho que conferir o gabarito lá, mas eu vou de B. Então tá bom, vamos terminar assim mesmo, tá? Encerramos então a nossa aula de correção de exercícios, que eu deixei lá na plataforma para vocês fazerem, tá? Então dê o seu like, se inscreva no canal, deixa lá seus comentários que eu depois respondo. Terminamos aqui então o nosso segundo bimestre, até o nosso terceiro bimestre. Aquele abraço!